Olá pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Webinar Brasoftware. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Brasoftware Academy, nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas. Pessoal, aqui em nome da Brasoftware, eu quero dar as boas-vindas a todos, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente mais uma vez. Bom, vocês já conhecem, então eu gosto de deixar alguns recados aqui. Essa live ela vai ser gravada, vai ficar à disposição de vocês depois, para que vocês compartilhem com os times, caso não tenham conseguido acompanhar aqui com a gente, então fiquem tranquilos. O chat fica à disposição de vocês, se tiverem dúvidas, interajam com a gente, tirem suas dúvidas, que ao final nós abrimos aqui para poder responder as dúvidas de vocês ao vivo, tá bom, pessoal? Então aproveitem esse espaço para poder interagir. Vocês conhecem, sabem, têm acompanhado muito bem nesse momento de várias mudanças, né, várias transformações, nós chamamos de transformações digitais, muitos players trabalhando muito forte em suas soluções com inteligência artificial. E aqui com a Adobe não é diferente. Para isso, nós convidamos uma conhecida de vocês, a nossa especialista no portfólio de soluções Adobe, do nosso time de Adobe aqui na Brasoftware, Eriquinha Del Bello. Eu já estou vendo ela aqui, Eriquinha, bem-vindo, bom dia, sempre um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Quer dizer, então, que hoje você vai falar de como a Adobe tem potencializado suas soluções com inteligência artificial, é isso? Não vou trazer nenhum spoiler, não. Passo aqui a bola para você. Fico aqui acompanhando a live. Excelente evento. Exatamente, Fabi. Muito obrigada pela introdução. Bem-vindos, sejam bem-vindos a mais uma live. Já tem um tempinho que nós não fazemos lives criativas e para mim é um prazer imenso, é uma paixão imensa poder falar de criatividade, já que é a minha origem, né? O meu nome é Érica Dalbello, como o Fabi mencionou, eu sou parte do time Adobe dentro da Brasoftware, que é uma parceira Platinum da Adobe, e o meu background começou com fotografia, com pós-produção de imagens, então eu tenho realmente um bom tempo aí de prática com Photoshop, com Illustrator, né? Venho dessa área, trabalhei com publicidade, me formei em fotografia, tenho formação em TI também, e atualmente faço parte aqui já há 3 anos do time da Abra Software. A gente costuma dizer que a Adobe tem grandes momentos, né? Momentos importantes de mudanças, de lançamentos, né? A mudança da própria comercialização dos softwares, né, que antes eram nas caixinhas com CDs ali, quando a gente migrou para subscrição a Creative Cloud, foi uma grande mudança lá em 2012, 13. E o Firefly, eu acho que a gente pode considerar como um desses grandes momentos, né? Então a ideia da live é comentar um pouquinho sobre o Adobe Firefly hoje. Bom, para quem está aqui pela primeira vez, comentem no chat também. Olha, a primeira vez que eu vejo uma live para software. Ao final, eu vou deixar ali os QR Codes das nossas mídias sociais também, tá? Para vocês nos acompanharem. Lembrando que Brasoftware não é só Adobe, tá? A Brasoftware trabalha com Microsoft, sistemas de segurança, de infraestrutura. Enfim, nosso portfólio é bem extenso, então no final eu vou deixar para vocês acompanharem também as nossas redes para ficar por dentro de tudo, né? Inclusive, ficar por dentro também de quando o Firefly for lançado oficialmente, lembrando que ele ainda está em versão beta. Vamos lá então. Para falar um pouquinho sobre o Adobe Firefly, antes de falar do Firefly, eu coloquei aqui alguns pontos, vou ser bem breve, tá? É importante mostrar um pouquinho do panorama da Adobe quanto à inteligência artificial, né? Ou seja, mas a Adobe entrou agora em 2023, a inteligência artificial? Não, né? A Adobe já está há um bom tempo se dedicando para a inteligência artificial, né? E isso é muito importante a gente fazer esse breve background aqui para vocês, para quem ainda não conhecia. Acredito que muitos já conheçam, que muitos já saibam, mas é importante fazer esse comentário, tá? Lá em 2016, durante o Adobe Max, foi anunciado o Adobe Sensei, né? E até hoje eu recebo perguntas, o que é o Adobe Sensei? É uma ferramenta, um aplicativo? Não, né? O Adobe Sensei nada mais é
do que uma tecnologia avançada que, através de inteligência artificial e de aprendizado de máquinas, é o responsável, né, como o próprio Shantanu, CEO da Adobe, mencionou, é o responsável pelas mágicas que a gente vê no dia a dia, né? Ou seja, tudo que o Photoshop faz hoje, tudo que os outros aplicativos fazem hoje, tem muito estudo, tem muita dedicação e tem, inclusive, a inteligência artificial por trás também, sendo aí a grande, um dos grandes precursores, né, desses recursos. Eu separei aqui rapidinho só para comentar, né, um breve exemplo aqui de alguns recursos que provavelmente vocês utilizam, mas nem sabem que tem o Adobe Sensei dentro dele, que tem a inteligência artificial. Então, por exemplo, dentro do Photoshop, o Content Aware tem Adobe Sensei, as ferramentas de seleção também tem Adobe Sensei, tem inteligência artificial. O Liquify, quando o Liquify veio com a ferramenta de detectar pessoas, detecta os rostos, isso foi incrível, eu me lembro como se fosse ontem, e já tem um bom tempo, né? Então, eu vou fazer ali um ajuste leve no Liquify, eu consigo ali, ele reconhece o que é a boca, o que é nariz, o que é olhos, né? Toda a parte do rosto. Isso é incrível. Mais recente, a gente tem os Neural Filters, né? Neural Filters são ferramentas incríveis também para restauração de fotos, também tem a parte de inteligência artificial. Illustrator tem o famoso Puppet Warp, né? Que é a parte ali de distorção de marionetes, tem a parte de edição global. Quem nunca, né, precisou fazer uma alteração numa identidade visual e de repente tenho ali diversos arquivos, diversas artes onde aparece um determinado logo e de repente o logo mudou, ou mudou uma fonte, né? Ou mudou ali um tom de cor, de repente está com o código hexadecimal errado. Imagina atualizar um por um, trabalhoso, né? O Illustrator tem também a edição global. O InDesign também, eu me lembro que em 2019 eu fiz uma apresentação só sobre o Adobe Sensei. A Adobe tinha acabado de lançar esses recursos dentro do InDesign, que eram o ajuste sensível ao conteúdo, né, ou seja, eu tenho uma foto na horizontal, e nessa foto eu tenho aqui num dos terços eu tenho um objeto, né, um assunto, uma casinha, por exemplo, e eu preciso encaixar isso dentro de um frame no InDesign. Só que esse frame, muitas vezes, ele é quadrado, ele é na vertical. O que a gente precisa fazer? Se eu estou encaixando uma foto horizontal num frame quadrado, eu preciso ir lá fazer alguns cliques para arrastar. O ajuste sensível ao conteúdo faz o quê? É a inteligência artificial reconhecendo nessa minha foto horizontal o que é o foco da minha foto e fazendo esse ajuste automaticamente. Ah, Erika, é só um resumo de 2 cliques, economize 2 cliques. Pode parecer pouco, mas no dia a dia, isso agiliza muito o nosso processo de trabalho. Imagina eu tenho que ali encaixar umas, sei lá, 100 fotos, né? Então, no dia a dia, isso faz uma diferença muito grande, né? Inclusive, até para a própria ferramenta já me indicar melhor posicionamento. A parte de ajuste de layout, que também é incrível. Então, o ajuste de layout, você fez um catálogo de 100 páginas e ele está na horizontal, né? Está numa proporção ali, mais ou menos o tamanho de uma folha 4. Aí, um dia antes de você mandar para a gráfica, de repente a gráfica fala, olha, para você ter uma economia de papel, se você reduzir ali uns 5 centímetros no tamanho da página, pode ser que você tenha uma economia, então eu recomendo, né, sugestão aqui, fazer essa economia. Isso é muito comum. Imagina refazer tudo isso, o ajuste de layout, ele reajusta tudo para você num clique. É impressionante, é muito rico. O Acrobat Pro também tem ferramenta de OCR, ferramenta de comparar a versão de documento, né, versão de contratos, na criação de formulários. Se eu trago um arquivo, de repente, criado no Word, no Illustrator, no InDesign, ele reconhece os meus campos. O Lightroom reconhece o conteúdo das fotografias, então antigamente eu precisava ficar lá inserindo tag. Olha, isso aqui é um pôr do sol na praia. Hoje eu não preciso mais, né? Ele já reconhece automaticamente o conteúdo das minhas fotografias. Premiere Pro e Premiere Rush tem ferramenta de auto-reframe.
que é a possibilidade de você pegar um vídeo na horizontal, que eu tenho ali uma movimentação de um assunto, uma pessoa, por exemplo, mas de repente eu quero esse vídeo para o Stories. E aí, né? Como que eu corto isso, mas a pessoa está andando no decorrer do vídeo? O Auto Reframe faz isso automaticamente. É inteligência artificial. Entre outras ferramentas, né? Que a gente tem no Premiere Pro, para gerar as legendas, enfim. O After Effects também tem o Content Aware, né? Então, se já era incrível fazer a remoção de elementos indesejados numa fotografia, fazer isso num vídeo é sensacional. A parte de fontes, então, se você pega o seu celular, o seu Adobe Capture, e está passeando pela rua, vê uma fonte legal, poxa, que fonte será que é essa? Né? A ferramenta da Adobe que te auxilia a mostrar uma fonte aí, se não a fonte, uma fonte similar que a gente tenha dentro do Adobe Fonts, tá? Bom, aqui é só um resumo. Se eu fosse mostrar cada uma dessas coisas, seria só um conteúdo da live inteira, então por isso que eu quis fazer esse resumão. Mas eu trouxe isso para justamente vocês terem essa noção de que a inteligência artificial já está na Adobe há muito tempo, tá? Bom, e o Adobe Firefly, né? Agora, em 2023, mais precisamente em março, a Adobe lançou o Adobe Firefly Beta, né? Lembrando, eu já vou destacar essa questão do beta, tá? Que é a sua nova família, né, de modelos de inteligência artificial generativa, com foco em criação, né? Por enquanto, né, focado para gerar imagens e efeitos em texto. A gente ainda tem em desenvolvimento recursos para vídeos, para 3D, mas por enquanto a Adobe está trabalhando, aqui está disponível para teste a parte de imagens e de textos. Qual que é o objetivo dessa tecnologia, né? Qual que é o foco? O que a Adobe pretende com uma tecnologia de inteligência artificial generativa? É justamente poder oferecer para os criativos novos caminhos, novas ferramentas, né? Para que a gente possa criar, possa expressar as nossas ideias de uma forma mais ampla, né? De uma forma mais prática. E é importante deixar claro, a Adobe, ela acredita e ela foca muito em desenvolver recursos, né, ferramentas que otimizem o nosso tempo, né, otimizem o tempo dos profissionais, e é onde entra a inteligência artificial, é onde, entre todos esses recursos que eu falei agora há pouco, e no Firefly também, no Generative Fill, para que a gente possa, né, otimizar o nosso tempo, né, para poder justamente colaborar nesse processo de ser mais criativo, de poder expressar mais as nossas ideias, tá? Bom, reforçando, o Adobe Firefly hoje ele está em beta, tá? Ele está em 3 lugares. Onde que você testa o Adobe Firefly hoje? Eu já vou passar aqui vou mudar a tela para o navegador. Então, hoje, pelo navegador, firefly.adobe.com, qualquer pessoa logando com seu Adobe ID. Se você for utilizar uma identidade corporativa, Enterprise ID ou Federated ID, você precisa só mudar ali para o Adobe ID para poder acessar o teste, tá? Mas está disponível. Dentro do Adobe Express, o Adobe Express ele está disponível tanto para quem tem um aplicativo individual, quanto para quem tem o aplicativo completo. Então, dentro do Express, o Express também foi aprimorado, tem recursos novos, tem recursos incríveis. Eu não vou detalhar muito o Express hoje, fica até aqui, talvez uma sugestão de próximo conteúdo, né? Falar só sobre o Adobe Express. Comenta aqui se você quer que a gente faça até uma live sobre o Adobe Express. E depois vou mostrar um pouquinho desse recurso do Generative Fill dentro do Photoshop Beta. E vou mostrar como que a gente instala também. Disclaimer muito importante. Como a ferramenta está em beta, ela ainda não está disponível para uso comercial, tá? Então, lá no FAQ da Adobe tem diversas perguntas, diversas respostas. Importante deixar claro, tá? Não está disponível ainda para uso comercial. Quando vai estar, Erika? Quando vai estar disponível? Tudo indica que meados de setembro, então tá chegando.
Por isso é mais um motivo para vocês se inscreverem nas newsletters da Abra Software, porque assim que estiver disponível, a gente vai comunicar, né, aos nossos clientes. Então, e seguir também as nossas redes, a gente vai publicar para você já poder usar oficialmente, tá? Tudo indica que meados de setembro, não tenho ainda informações mais concretas, mas assim que estiver a gente avisa. Enquanto isso, testem, experimentem, né? Isso é muito importante. E por que isso é muito importante? A Adobe frisa muito dessas 3 etapas, né? Treinar, testar e o feedback. O que é treinar? E uma pergunta importante que muita gente faz, não sei se alguém já, de repente, já fez no chat, mas é uma pergunta que a questão da inteligência artificial tem levantado uma questão ética muito grande, né? Que ainda terão muitas discussões, ainda vai se falar muito sobre isso, e a Adobe tem essa preocupação também, não é diferente. Então, hoje, o Adobe Stock, o Adobe Firefly, ele é treinado aonde? No Adobe Stock, que é o banco de imagens da Adobe, tá? E imagens também de domínio público. Ou seja, eu não estou usando imagem de alguém que não autorizou, né, para poder testar, para poder aprender. Então, isso é muito importante. E o feedback. Então, eu vou compartilhar aqui, vou mudar a tela para vocês. Quando vocês testarem, se de repente chegar num resultado bom, dá um joinha, comenta, olha, esse resultado ficou muito bom. Não ficou bom? Não trouxe o resultado que você queria? Comenta também, olha, Adobe, esse resultado aqui não ficou legal. Esse feedback é muito importante e eu sempre friso isso para os nossos clientes. A Adobe ouve muito seus usuários, tá? Seja nos fóruns, seja nos feedbacks direto pelos próprios aplicativos. Então, isso é bastante importante também. Bom, eu já falei bastante. Agora é hora da gente testar o nosso querido Adobe Firefly, tá? Eu vou mudar aqui minha tela para vocês. Vou trocar aqui a minha apresentação, vou mudar aqui para o meu navegador. Bom, vocês estão vendo agora, então, o meu navegador. Eu estou em firefly.adobe.com, logada com a minha conta. Se você não tem uma conta Adobe, não tem problema, você também pode testar por enquanto, tá? Bom, então vamos lá. Por enquanto, a gente tem disponível aqui 4 ferramentas. Eu tenho a ferramenta de texto para imagem, tenho a ferramenta de preenchimento generativo, efeitos de texto e recoloração generativa, tá? Eu não vou abrir aqui o de recoloração generativa, até para ganhar um pouco mais de tempo. Para quem utiliza o Illustrator, né, a gente pode testar isso lá dentro do Illustrator Beta também, que é a parte de recoloração. Então, eu tenho uma imagem num tom de cor, e de repente eu preciso, né, levar um sentimento diferente, ou seja, você pode recolorir uma imagem de acordo com a sua descrição, né? Então, eu quero recolorir com um tema verão, com um tema alegre, festa, ou seja, não dizendo a cor. Isso é muito rico, é muito bacana, tá? Eu vou começar então aqui em texto para imagem, tá? Vou clicar aqui. De cara, a gente já vê alguns exemplos, né, algumas criações e o seu prompt, né? Então, isso é interessante, porque, bom, o que foi criado e qual que foi o prompt utilizado? Cavaleiro, ouriço, segurando uma espada, foto, né? Eu consigo justamente já ter uma ideia. Fluxo de consciência, uma vasta paisagem, preto e branco. Então, se você está sem ideias para começar, passa aqui por essa galeria que você já vai realmente ter ali uma vasta possibilidade de ideias, tá? Grande cadeira eduardiana, zebra na cadeira olhando para a câmera. Olha que incrível, né? Como que eu vou fazer uma foto de uma zebra numa cadeira? Então, o foco aqui do Firefly é realmente nos levar além, né, do que a gente já viu. Eu venho da fotografia, sou fotógrafa, eu gosto muito, né, do tratamento do Camera Raw, do Lightroom, porque eles revelam, né, ali a imagem. Gosto muito das fusões do Photoshop também, gosto do que a criatividade pode trazer, né? E o Firefly, ele vem justamente como uma excelente maneira de ponto de partida, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, eu deixei alguns prompts já meio no jeito, vou colocar um prompt super simples.
algo muito aqui singelo. Um castelo feito de sorvete. Olha que coisa simples, mas que... Como que eu ia fotografar isso, né? Fotografar sorvete já é algo super complexo, já não é algo tão simples. Eu preciso preparar uma massa específica. Então, qual que seria o meu ponto de partida? Então, aqui, ele vai trazer para mim algumas opções, né? Observação, ferramenta está em português, né? Na verdade, está disponível em mais de 100 idiomas. E isso é uma parceria, inclusive, com uma ferramenta da Microsoft, que faz essa tradução, tá? Isso é bem bacana. Então, você não precisa mais ficar traduzindo prompt, basta digitar aqui em português, isso já é uma melhoria bacana. Então, em março ainda não estava disponível, agora já está. Então, eu quero um castelo feito de sorvete. Legal, já trouxe aqui algumas opções, clico aqui para ver o que ele trouxe para mim. Ó, interessante, né? Aqui, eu posso dizer para a ferramenta, olha, legal, essa foto está bacana, posso deixar mais detalhes com o feedback, né? A descrição de texto interpretada corretamente, ótimo para inspiração, posso comentar também, envio aqui os feedbacks, isso é muito bacana, tá? O que mais que eu consigo fazer aqui? Posso fazer o download de uma versão aqui para salvar no meu computador, né? Ele vai fazer o download aqui da imagem. Eu posso aqui nos 3 pontinhos copiar para a área de transferência, levar diretamente para o Adobe Express, levar para a galeria do Firefly e editar. Eu já vou entrar aqui no editar, já vou mostrar um pouquinho mais para vocês, tá? Que mais que a gente tem aqui? E aqui entra uma preocupação da Adobe também, que é a experiência, tá? Então, existem certos recursos que eu não preciso informar com comandos, né? Então, eu consigo mudar isso simplesmente com a minha interface, né? Que está aqui. Então, primeira coisa, proporção, né? A proporção, a gente tem aqui paisagem, retrato, quadrado e widescreen. O que é importante, tá? Quando eu mudo a proporção, ele gera um novo prompt, tá? Justamente para poder ambientar ali os elementos de acordo com o que você está criando. Então, se você criou ali na proporção quadrado, gostou, já salva, porque quando mudar para outra proporção, ele vai aqui alterar, tá? Ah, legal, ficou interessante. Eu consigo mudar aqui também alguns estilos, né? Então, tem o estilo, por exemplo... Desculpa, vou voltar aqui em cima. Tipo de conteúdo. Arte, também tenho fotografia, então eu quero algo mais próximo à fotografia, quero algo mais artístico, dependendo do conteúdo que você for fazer, ele vai trazer uma diferença nesse aspecto, tá? Então, olha só, aqui ele já está bem mais próximo à fotografia. Tem uma textura de sorvete, que interessante, né? Aqui embaixo tenho mais algumas características de efeitos, né? Então, neon, vamos ver como fica um neon aqui. E você pode simplesmente clicando fazer essa troca, né? Clicando aqui nos materiais, peço para gerar novamente, e ele já deixou aqui embaixo, ó, limpar estilos, né? Foto e neon. Então, eu consigo aqui pela interface ir fazendo essas personalizações. Ó, que interessante, bem legal, né, essa luz neon aqui. Cor e tom, então aqui tem algumas opções, né, tom quente, cor vibrante, tom frio, para realmente chegar de acordo com a sua imaginação, com a sua ideia. Iluminação, né, hora dourada, eu sou apaixonada pela hora dourada, então, quero algo no pôr do sol, posso escrever aqui pôr do sol, mas de repente eu não quero o pôr do sol, eu quero naquele tom do horário dourado, né, da golden hour. Luz de fundo, iluminação dramática, composição. Aqui a parte de composição é muito legal. Então, olha, eu posso definir fundo desfocado, grande angular, close-up, ângulo de tomada baixa, de tomada alta, macrofotografia. Então, eu tenho uma vasta possibilidade aqui para personalizar o meu resultado de acordo com aquilo que eu estou imaginando. E aqui é um ponto até importante para deixar claro que vai reduzir a necessidade do conhecimento de fotografia, por exemplo? Não, porque eu preciso saber o que é uma grande angular, eu preciso saber o que é uma tomada alta, o que é uma tomada baixa, o que é uma hora dourada, o que é uma temperatura mais fria. Ou seja, a ferramenta está aqui para
nos ajudar, né, para avançar aqui a nossa possibilidade de criação. Ah, legal, ele deu essas 4 sugestões, acho que eu não gostei de nenhuma, não tem problema, clico aqui em atualizar, ele gera mais 4 opções aqui para mim. Então eu consigo ir criando, e avançando, e trazendo aqui mais possibilidades, tá? Estou aqui com a internet, estou aqui, né, ao vivo, né, então não sei o que ele vai gerar aqui, tá? Então pode ser que gere um conteúdo legal, pode ser que não, né? Consigo ir passando aqui. Já que eu falei em castelo, e eu gosto muito de castelos, quando eu era mais nova, eu adorava desenhar castelos. Deixa eu colocar aqui, criar um prompt de um castelo. Então, vou trocar aqui, vou colocar castelo medieval, noite, trovão, pedras, montanha, tempestade. E vamos ver o que ele vai gerar aqui para mim. Não quero neon agora, então por isso que eu limpei ali o filtro, né? Aqui em cima tá como tipo de conteúdo nenhum, então ele vai sugerir ali alguma coisa, que pode ser foto, pode ser arte, ó, interessante, né? Já tá trazendo aqui algumas coisas interessantes. Aqui mais próximo de foto, por exemplo, mas eu posso mudar, né? Ah, não, eu quero algo bem focado em arte. Deixa eu tomar um gole de água enquanto ele cria. Pronto, aí ele trouxe aqui algumas opções mais focadas em arte, trazendo ali os elementos que eu coloquei, né? Legal. Olha, gostei dessa imagem, acho que ela tá interessante, né? Mas de repente eu quero fazer algo a mais nela, nessa imagem. Bom, eu posso avaliar, né? Então, coloco aqui o feedback, corresponde próximo, ótimo para inspiração, alta qualidade. Vou enviando aqui o feedback. Mas agora eu quero partir para a segunda ferramenta, que é o Generative Fill. O Generative Fill, ele está presente tanto dentro do Photoshop, que eu já vou mostrar para vocês, quanto aqui pelo Firefly também. Como que eu chego no Generative Fill? Eu posso clicar aqui nesses 3 pontinhos. Opa, não, perdão. Eu vou clicar aqui no Editar, e vou clicar em preenchimento generativo, tá? Antes, ele tem mais algumas opções. Então, eu tenho também a opção de mostrar itens semelhantes, usar como imagem de referência, né? Posso já aplicar algum efeito de remover fundo, já consigo fazer até algo além. Eu vou clicar, então, no preenchimento generativo, que é a segunda ferramenta. Nessa segunda ferramenta, o que que eu posso fazer, tá? Eu tenho aqui um pincelzinho, tenho aqui configurações do pincel, se ele vai ser mais suave ou mais duro, opacidade, tamanho do pincel, né? Posso também determinar aqui com o atalho do teclado, igual no Photoshop, sem segredos, né? E agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o desenho do que eu quero, de repente, inserir, ou do que eu quero, de repente, alterar, né? Então, vamos supor, olha, eu quero mais raios aqui. Aí eu posso falar, olha, eu quero raios. E daí ele vai gerar mais raios aqui para mim, de repente, para compor, e vai trazer aqui as opções, tá? Aí ele vai tentar ambientar a luz, ele vai trazer aqui algumas opções. Talvez a minha seleção ali poderia ter ficado um pouco melhor. Ok, vou cancelar aqui, não vou manter. Vou limpar e de repente vou fazer uma outra seleção. Estou fazendo aqui com o mouse sem a canetinha. Vamos supor que por aqui eu quero um cavaleiro medieval. Aliás, a silhueta dele só. Silhueta, cavaleiro medieval. Ok, vamos gerar. Vamos ver o que que ele vai fazer aqui. E daí ele vai trazer aqui algumas opções para mim, tá? Posso ser mais preciso na descrição para, de repente, trazer ali algumas informações. Então, aqui ele está com uma área meio escura, né? Já trouxe aqui alguns cavaleiros. Posso pedir para ele gerar mais, então aqui ele vai gerando de 3 em 3, né? E vou gerando aqui novas opções, tá? A sua seleção, ela é muito importante, porque ele vai ambientar nessa área. Então, por exemplo, eu vou dizer aqui só, vou colocar homem, silhueta,
homem, de costas. Então, ele vai trazer a silhueta e vai analisar a luz do ambiente e tudo mais, tá? Eu já fiz isso que eu tô comentando com vocês, numa outra foto. Aqui ele já ficou mais simples, ó, só a silhueta, tá tentando pegar a luz. A gente pode, de repente, voltar para uma outra imagem que tem uma luz contra mais específica aqui para até detalhar um pouquinho mais. Posso manter e vou aplicando outras coisas. Então, de repente, olha, aqui eu quero que passe um rio. Então, vou pôr aqui, por exemplo, Rio Bravo, Pedras. E eu consigo ir inserindo novos elementos. O que eu estou fazendo aqui no Firefly, eu posso fazer dentro do Photoshop Beta também, que eu já vou mostrar para vocês, tá? E daí aqui ele vai trazer aqui algumas opções. Então essa terceira aqui já ficou um pouco mais interessante. Ele já ambientou o rio aqui com essa neblina e tudo mais, tá? Lembrando, essa imagem eu gerei agora, tá? Bom, deixa eu voltar aqui para a home do Firefly. A gente tem aqui também, deixa eu mostrar nesse exemplo do Generative Fill, vocês mesmos podem testar essas imagens que estão aqui, tá? Então, por exemplo, essa foto dessa pessoa com a jaqueta laranja, se de repente você quiser trocar a jaqueta, é bem simples. Então, eu vou reduzir aqui um pouquinho o tamanho do pincel. Claro que se eu fizer isso com a canetinha, né, fica um pouco mais preciso. Não tem problema se passar um pouquinho, né, não faz mal. Se ele pegar, na verdade é até importante, né, ele pegar um pouco do ambiente extra para ele poder fazer essa composição. Então, vou passar aqui o pincel, então eu vou criar aqui um outro tipo de casaco, né, para essa pessoa. Vou pintando aqui. Então, essas imagens que estão aqui no site, vocês mesmos podem testar também, tá? Deixa eu finalizar aqui, tem essa barrinha, não sei se eu pintei tudo. Ok, então vou colocar aqui jaqueta jeans. Ah, faltou um pedacinho que eu não tinha visto. Deixa eu cancelar aqui. Ok, acho que agora foi. E daí ele vai gerar, vai trocar aqui agora a roupa dessa pessoa, tá? Gerar aqui, enquanto ele vai gerando, eu vou tomar um golinho de água. E daí ele vai trazendo aqui novas opções. Posso retornar, né? Falar, olha, essa aqui não ficou muito boa. Tem ali uma falhinha, falha na jaqueta. Ok. E posso gerando novas opções. E ele vai trabalhando aqui, vai mostrando um pouquinho mais para mim, tá? Essa parte do Generative Fill, eu particularmente gosto de testar no Photoshop. Acho que me dá um pouco mais de opções e de flexibilidade na hora de fazer essas criações, como as camadinhas e tudo mais, tá? Efeitos de texto. Então, efeito de texto, esse recurso, quando eu vi, eu achei incrível, porque eu me lembro que quando eu estava aprendendo Photoshop, um dos primeiros efeitos tutoriais que eu fiz foi escrever a palavra preservar com uma textura de grama. Então, eu fiquei lá, né, coletando foto de grama e fazia o recorte certinho, escolher qual que é a foto para poder a parte aqui da grama que ia sair um pouquinho para fora, né? Então, por exemplo, vou escrever aqui natureza e vou descrever o que eu quero. Bom, eu quero grama e folhas e verde. E ele vai trazer esse texto, né, o efeito do texto, com a minha descrição. E aqui eu coloquei exatamente grama, folhas, verde, mas você pode ter também sentimentos, né? Então, olha, verão, né? Você consegue descrever algo que eu teria que fazer manualmente, eu teria que fazer um clipping mask, né, para aplicar um efeito, enfim. Então, aqui tá bem interessante, né, o resultado. E claro, aqui também tenho alguns efeitos já prontos.
Eu tenho algumas personalizações, então se eu quero que o elemento ele passe, né, da letra, né, ele vaze um pouquinho, consigo também ter aqui alguns tipos de fonte disponíveis. Aí eu escolho o fundo, quero um fundo branco, quero um fundo escuro, né? Você escolhe aqui qual que é o fundo que você vai ter. Inclusive transparente, né? Ele faz download de um PNG, que fica bem bacana. Como eu acredito que isso virá, tá? Aqui, Érica falando, eu acredito que isso vem dentro das ferramentas, né? Então, imagina, estou ali fazendo um projeto no Illustrator e, de repente, eu quero tal texto, né, com efeito específico. Incrível, né? A gente já tem isso dentro do Adobe Express. Então, para quem está criando conteúdo, né, para mídias sociais, para impressão, enfim. Né? O Adobe Express, para quem nunca utilizou, ele é uma ferramenta, é o antigo Adobe Spark, né? Se alguém já usou o Adobe Spark, é o antigo Adobe Spark, e ele vem para que você possa criar de forma rápida, tendo conhecimento em design ou não, ou seja, é uma forma democrática, né, de ampliar as possibilidades de criação. Então, é bem interessante também. Aqui gostei, posso adicionar aqui nos meus favoritos. A gente tem aqui uma galeria de favoritos. Isso também é bem legal. Deixa eu clicar aqui para exibir os meus favoritos. Então aqui está um pouquinho do que eu já criei, ó. Ontem eu criei um leão feito de sorvete. Olha que bacana. Um leão de sorvete. Eu tenho algumas criações também com leões. Deixa eu mostrar para vocês. Vou voltar aqui um pouquinho para a apresentação para mostrar algumas coisas que eu criei dentro do Firefly, né? Então aqui, por exemplo, primeira criação, eu criei um robô feito com múltiplas câmeras DSLR na hora dourada, né? Então, que interessante, né? De repente, eu quero um robô embaixo d'água, quero um robô no deserto. Aqui eu criei uma câmera futurista distópica em ruínas no deserto, né? Também o lado fotógrafo aqui, né, pedindo essa temática. Leão biônico azul com tons escuros, né? Olha que interessante. Aqui é o rei dos leões, biônico também no espaço como um faraó. Então, um leão faraó, que interessante. Ou seja, a ideia aqui é extravasar a criatividade, né? Aqui um leão embaixo d'água. Bom, imagina fazer uma selfie dessa, acho que não sei se seria muito seguro, né? Deixar uma GoPro ali, talvez, mas aqui está um leão embaixo d'água. Um misterioso cão Golden Retriever com chapéu, vagando pelas ruas da cidade na chuva à noite. Essa imagem eu fiquei apaixonada, né? Achei muito interessante. E daí a gente pode partir também para... Aqui eu usei... Deixa eu ver aqui qual que foi a... montanhas imponentes, pôr do sol, lago tranquilo e árvores majestosas. Aí aqui a gente pode criar tanto no aspecto foto, né, quanto também no aspecto arte, né? Então aqui está o exemplo, aqui está no modelo arte, aqui já está no modelo foto, ou seja, é o mesmo prompt. Cada vez que você gerar, ele vai gerar imagens diferentes. Você pode ser mais detalhado, se precisar de algum ponto, né? Ou o ideal é ser mais específico de acordo com o que você tem em mente. Mas é legal começar com menos palavras e ir detalhando depois um pouco mais. Tá aqui é o mesmo prompt, né? Aqui, montanhas imponentes, pôr do sol, lago tranquilo e árvores majestosas. Aqui é o exemplo do castelo que eu comentei, eu criei no modelo arte, né? Castelo medieval, noite trovão, pedras, montanhas e tempestade. E daí eu inseri ali, né, esse cavaleiro com uma capa. E o que foi legal desse resultado? A luz, né? Na imagem que eu gerei agora não apareceu tanto. Mas olha que interessante, ele segue a luz. Isso que é muito rico. E eu vou mostrar um pouquinho disso no Photoshop, tá? Aqui um pouquinho dos textos também, câmeras e lentes. Aqui também água, natureza, como eu mostrei para vocês, tá? Bom, então agora deixa eu mostrar um pouquinho do Adobe Express. O novo Adobe Express. Deixa eu mudar aqui a tela.
A interface dele foi aprimorada, né? Então tá mais dinâmica. Os recursos de inteligência artificial, eles estão disponíveis usando pelo navegador, ainda não estão disponíveis pelo aplicativo no celular. Então, para você que quer testar com as funcionalidades completinhas, testa aqui pelo navegador, tá? O que é interessante? Primeiro que ele já direciona aqui o tipo de criação que eu quero fazer. Eu quero algo para as redes sociais, eu quero criar um vídeo, eu quero criar uma imagem, um documento, né? Eu quero personalizar o tamanho, você cria como você quiser. O interessante é que o uso principal, o maior uso, claro, é para as redes sociais. E ele já dá aqui a resolução certinha do que eu preciso. Então, olha, eu quero criar aqui um stories para o Instagram. Legal. Eu quero começar do zero, uma prancheta em branco, ou eu quero usar modelos? E aqui está a grande riqueza da ferramenta. Por quê? Eu não preciso começar do absoluto zero, né? Não preciso começar aqui do total zero. Eu já posso dar um start, né, com alguma ideia, né? Tanto olhando aqui as sugestões, posso buscar aqui, então, por exemplo, eu quero fazer um convite de aniversário. Aqui no Express, você pode buscar em português, mas eu notei que a gente ainda tem um pouco mais de resultados fazendo a busca em inglês, tá? Então, quero fazer aqui um convite. Você busca de acordo com o tema ou usa aqui as sugestões, tá? Ele tem alguns ícones aqui diferentes. Então, esse ícone seriam elementos premium. Quem tem acesso aos templates premium? Quem tem uma licença de Creative Cloud ou de um single app, tá? Existe a funcionalidade gratuita também, para quem não tem a licença, aí ela é um pouquinho mais restrita, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui alguma coisa, deixa eu pegar esse template. Então, vou começar com esse template aqui para criar algum elemento. Legal, bom, eu não vou usar essa foto, né? Então, já vou deletar aqui essa foto, posso substituí-la também, né? Mas eu posso aqui simplesmente deletar. Bom, o texto. Então, vamos alterar aqui o texto, vou dar aqui um clique nesse texto, Ctrl A, vou colocar aqui, Software apresenta. Aí posso mudar aqui o tamanho do texto, tem várias personalizações, e vou mudando aqui todos os outros textos. Então, aqui eu vou colocar live. Ele já traz aqui algumas opções de fonte. Inclusive, olha que interessante. Ele não simplesmente traz aquela lista de fontes, mas ele já me mostra a sugestão de como vai ficar no meu projeto, com o fundo, com os outros elementos próximos, né? Então, legal. Eu gostei desse segundo. Eu já consigo ir testando e vendo como vai ficar aqui no meu trabalho, tá? Aí vou pôr aqui também, vou trocar esse texto, vou pôr Adobe. Também já tenho aqui algumas opções, né, de texto, ele já vai atualizando. A fonte que está aqui, ele já sincroniza também na minha Creative Cloud. Então, olha aqui o aviso, que bacana. Isso é o Adobe Fonts, que está, né, dentro aqui do seu pacote Adobe, tá? Adobe, e aqui embaixo vou escrever Firefly. Ok. Posso também escolher aqui, né, as fontes de acordo com a sua ideia. E vou trocando, né, vou fazendo aqui a criação. Vou pôr aqui, participe. Também posso escolher aqui o tipo da fonte, né, trocar todos esses elementos, personalizar aqui o tamanho. Ok. Quero inserir algum elemento, né? Na hora de inserir algum elemento, eu consigo, deixa eu clicar fora aqui, mídia. Uma novidade, a gente pode inserir vídeos agora também, né? Então, isso também é muito bacana. Aqui os vídeos, a Adobe busca, por exemplo, também no Adobe Stock. O Adobe Stock, para quem não sabe, Erika, eu ainda não tenho Adobe Stock. Já pode começar a testar usando os elementos gratuitos. Tem mais de 1 milhão de itens gratuitos no Adobe Stock. Então, se você ainda não utiliza, já começa a testar, tá? E aqui vou buscar por vídeo. Vamos buscar aqui um vídeo dance.
pegar aqui, de repente, uma pessoa dançando. Legal. Eu vou pegar uma com fundo um pouquinho mais neutro, pegar esse daqui. Então, vou inserir aqui o vídeo, vou inserir ele aqui no meio, vou redimensionar. Acho que aqui vai ficar bom. Legal. Poxa, mas não tem nada a ver, né? Esse fundo não está combinando. Olha que incrível esse recurso aqui de remover fundo. Ele vai processar aqui, demora um pouquinho, estou compartilhando a tela, transmissão, então provavelmente ele demora um pouquinho, mas é um recorte muito bem feito. Também tem inteligência artificial aqui dentro, né, ajudando nesse processo para recortar os vídeos, recortar imagens, né, remover fundo, não só de imagens, mas como de vídeos também. Deixa ele processar aqui. Enquanto isso, eu tomo uma água. Se ele demorar muito, eu mostro já o vídeo pronto, que eu já criei também. Bom, mas aqui, pronto, fez. E aqui eu consigo ter um preview, né? Então, eu já vejo aqui como que tá. E, ó, o recorte do vídeo tá perfeitinho. Tá bem interessante. Claro, o frame do próprio vídeo que corta um pouquinho aqui, mas ficou bem interessante. Ele tem uma timeline. Um recurso também que o Express possui, importar arquivos PSD, Illustrator e PDF, né? Então, de repente, você tem um tipo de arte, um tipo de conteúdo que precisa ser usado, por exemplo, por RH. Mas de RH não tem o Photoshop, né? Não tem um Illustrator, não tem o know-how dessas ferramentas. Você pode criar o seu template com as bases, né? Logo, do que ele precisa usar, e ele pode usar essa ferramenta, que é totalmente dinâmica, bem intuitiva, né? E aqui eu posso, inclusive, agora, animar outros elementos, né? Então, eu posso, por exemplo, pegar o meu texto e aplicar aqui uma animação, né? Então, eu tenho só animação de entrada, só animação de saída ou uma animação de loop. E vejo aqui como que seria essa animação, né? Então, recursos que muitas vezes eu precisaria de um know-how de After Effects para criar, né? Mas que eu consigo criar aqui a velocidade, intensidade, né? E consigo ir trabalhando aqui nos textos, criar as animações de uma forma dinâmica, e o que é interessante, né? Com a experiência, eu estou vendo aqui já em tempo real o que está acontecendo, o que ele está fazendo, né? Então, isso também é muito bacana, tá? E eu falei que o Firefly está aqui dentro do Adobe Express. Como assim, né? Eu quero inserir uma fotografia. Então, venho aqui em Fotos. Eu posso inserir uma fotografia, carregar uma fotografia do meu dispositivo, eu posso buscar fotografias, de repente, no Adobe Stock, né? Então, por exemplo, olha uma imagem aqui do Adobe Stock, ou eu posso aqui em texto para a imagem escolher o que eu vou criar. Então, eu vou colocar aqui retrato e vou escrever aqui que eu quero, de repente, uma festa com luzes, por exemplo. E daí eu peço para ele criar, e aqui igualzinho a gente já viu ali no Firefly, só que dentro do Adobe Express. Ou seja, posso criar lá pelo Firefly, importar aqui, ou eu posso simplesmente gerar as imagens, né, e utilizar aqui dentro direto, né? Então, de repente, eu vou usar de fundo, né, essa imagem, eu quero, de repente, aplicar algum efeito nela, então, vamos supor, aqui tem alguns efeitos de cor, de repente eu quero fazer um ajuste, desfocar um pouquinho, né, aqui nitidez, vou desfocar um pouquinho e vou colocar de fundo. E daí eu consigo trabalhar aqui as camadinhas, né? Venho aqui nas camadinhas e falo, olha, isso aqui vai lá para o fundo, lá para trás. E arrasto aqui esses elementos, né, para trazer a imagem onde que eu quero, né, que ela apareça, tá? E daí eu vejo aqui como que tá ficando. Claro, eu tô criando aqui, chutei uma imagem aleatória só para ilustrar para vocês, mas olha que bacana, que forma rápida, né, de criar algum elemento. Bom, tenho 10 minutinhos, eu vou mostrar agora
e depois eu posso salvar, né? Então, compartilho direto para algum lugar, posso baixar o vídeo, posso também gerar novos elementos, né? Então, eu quero essa mesma arte num formato quadrado para o feed, eu quero essa mesma arte na horizontal, ele já redimensiona, né? Aqui no redimensionar já faz isso para mim. Também é a inteligência artificial ajudando, tá? Vamos lá. Quero falar um pouquinho agora do Photoshop, né? Érica, eu não tenho esse recurso no Photoshop. Precisa instalar a versão beta. Onde que você encontra a versão beta? Aplicativos, aplicativos em versão beta. Aqui são beta, beta público, tá? E você consegue instalar qual aplicativo você quiser. E tem vários, e tá muito interessante, tá? Então, aqui que você encontra o Photoshop Beta. Bom, deixa eu voltar aqui. Aqui vou trazer um exemplo do que eu fiz no Photoshop Beta. Então, essa imagem, por exemplo, ela estava na horizontal e, de repente, eu precisava dela um pouco mais quadrada, uma proporção um pouquinho mais alta, para eu encaixar os elementos ali no meio. Então, dentro do Photoshop Beta, eu consegui ampliar o fundo, né? Criar ali ampliar um pouquinho aqui para baixo, criar ali um celular que está representando, né, a luz do ambiente. Mas vamos lá, deixa eu abrir aqui o Photoshop Beta para vocês. Estou com o arquivinho aberto. Primeiro recurso novo, que está no Photoshop oficial também, tá? Que é a barra contextual, tá? Que é esta barrinha aqui. Essa barrinha, eu achei incrível, porque ela prevê os meus próximos movimentos, né? Isso é incrível. Então, de acordo com a ferramenta que você seleciona, ela muda, tá? Porque ela vai me orientar o que eu posso fazer de acordo com a ferramenta que eu estou selecionada. Então, se eu faço uma seleção, ela vai trazer as opções que eu tenho para trabalhar com uma seleção, né? Desde o Generative Fill, desde aplicar aqui o inverter a seleção, criar uma máscara. Então, essa barrinha é uma barrinha que veio para, também pensando naquilo que eu falei no início, otimizar o nosso processo, otimizar o nosso dia a dia. Erika, não gostei da barrinha. Não tem problema. Window Contextual Bar, tá em algum lugar por aqui, barra contextual, você desativa ela, tá? Ou, se você quiser, você pode fixar ela também, tá? Então, você fixa ela num lugar específico. Por quê? Se ela não está fixada, cada vez que eu faço uma seleção, ela vem para o lugar que eu... Só um minutinho. Perdão, garganta falhou um pouquinho. Preciso tomar mais água. Então, quando você fixa, ela para num lugar só, tá? Mas não deixem de usar, teste essa barrinha, porque ela realmente é incrível. Bom, e o que eu posso fazer aqui quanto à ferramenta de inteligência artificial, tá? Você pode simplesmente selecionar aqui toda a sua área de trabalho e clicar em Generative Fill e descrever o que você quer. Então, de repente, eu quero... Deixa eu pegar aqui o meu prompt, minha colinha, igual eu mostrei para vocês. Eu quero montanhas imponentes, um pôr do sol, um lago tranquilo. E daí você orienta aqui o que você quer criar do zero. E ele vai trazer aqui também 3 opções. Lá no Firefly Online ele traz 4 opções, aqui ele traz 3, tá? E daí ele vai gerar essa imagem. Ele vai dando dicas aqui, então enquanto você aguarda, observa essas dicas. O que eu oriento aqui, tá? Aqui dentro do Photoshop, ele é voltado para fotografia, tá? Então, se você precisar de algo para estilo arte, aí você já orienta aqui no prompt, ou para ter as opções de personalização, vai lá no Firefly Online, tá? Eu acredito que em breve a gente tenha aquelas funções aqui dentro também. Então, olha só que interessante. Poxa, bacana, né? Tá bem interessante aqui essa imagem. Ele me dá aqui as opções.
Posso gerar mais. O que é interessante aqui dentro do Photoshop é que enquanto eu vou gerando novas opções, eu mantenho as outras ainda, né? Ele mantém aqui as outras opções para que eu possa escolher, possa analisar, né, como que eu vou trabalhar. Então, primeiro que eu consigo gerar aqui do absoluto zero. E olha só, imagens incríveis que ele vai gerando aqui para a gente, tá? Outro recurso que a gente tem, deixa eu fechar aqui, vou abrir aqui o meu Adobe Bridge para abrir algumas imagens. Outra opção que nós temos é a parte também de expansão. Então, por exemplo, essa fotografia, deixa eu abrir aqui. Essa fotografia eu achei lindíssima, mas ela está na horizontal, né? E eu gostaria que essa foto fosse, de repente, uma resolução tanto quadrada para o feed, quanto vertical. Então, como que a gente faz isso? Venho aqui, vou selecionar a ferramenta de crop, vou aumentar aqui um pouquinho, vou aumentar para baixo, vou aumentar para cima, reduzir um pouco aqui, legal. Na hora de selecionar o crop, eu tenho aqui já a opção de Generative Expand. Então, ele já faz isso no momento de apertar o crop. O que é interessante porque me traz agilidade. Mas você também pode fazer isso em partes. Então, vou deixar aqui transparente, vou clicar OK para o crop. E agora eu pego a ferramenta de seleção, escolho aqui a área que eu quero aumentar, sempre pegando um pouquinho também da original, para ele ter uma referência. E vou clicar aqui o que eu quero expandir. Bom, eu quero que ele recrie, né, aumente aqui essa área. Então, não preciso nem digitar nada. Só clico aqui em Generate para gerar essa extensão. Ok, aí ele vai trabalhando aqui para mim. Eu tenho várias imagens, eu não vou gerar todas, até por causa do tempo que ele leva, mas eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, tá? Então, aqui ele acabou gerando, né, essa extensão. Erika, uma pergunta muito comum também. Qual a diferença do Generative Fill para o Content Aware? O Content Aware, ele vai utilizar o conteúdo que você indica como referência, tá? Então, eu quero que recrie de acordo com essa base. É legal? É muito legal, é muito interessante. Já o Generative Fill, ele vai usar, né, a ampla base de dados, né, da Adobe, né, no caso, Adobe Stock, do Firefly, para criar essa extensão. Então, ele não está usando só aqui essa imagem, né, ele está usando toda a outra imagem, todo esse banco, né, de inteligência artificial. Vou aumentar um pouquinho mais. Então, de repente, eu quero ali criar, colocar uns pães, né? Então, Generative Fill, gerar, e ele vai trazer aqui algumas opções. Então, sempre ele vai trazendo 3 opções. Eu acabei nem mudando ali das outras, né? Já deixei, e ele vai gerando aqui as camadinhas, tá? Eu vou fazer nessa imagem, e as outras eu vou mostrar o que ele criou. Ó, legal, aqui ele traz uma opção, aqui ele já traz outra composição, né? Ele traz aqui algumas opções, e você pode ir criando mais. Legal, gostei dessa, por enquanto tá ok. Agora, vamos supor que eu quero inserir aqui, de repente, uma cesta de pães, né? Então, vou inserir aqui. Vou digitar só pães. Ok. Vamos ver o que ele vai trazer aqui para mim. Eu não especifiquei quantos, poderia ter especificado, né? Poderia ter, de repente, detalhado um pouco mais. Pães saindo do forno, enfim, né? Pães recém-assados. E olha que interessante, o que ele fez aqui? Ele está observando a profundidade de campo, ele está vendo que essa área está desfocada, né? Então, ele já ambientou com a luz, ou seja, ele já vai trazendo aqui as opções para mim. Eu vou abrir aqui agora algumas imagens para vocês verem, né, como a gente tem um tempo um pouquinho mais curto, eu vou abrir um pouquinho aqui do que eu já fiz e mostrar algumas dicas. Então, essa mesma imagem, criei primeiro ali a parte de baixo, né, ele trouxe aqui algumas opções para eu escolher. Criei aqui a parte de cima, também a mesma coisa, né, trouxe algumas opções.
Então, aqui nessa, inclusive, ele até aumentou, né, a fumacinha. Vou deixar aqui, agora eu não lembro qual que eu tinha usado. Será essa ou essa? Era essa. Aí depois eu comecei a inserir os pães. O que que eu fiz? Aqui eu até deixei para mostrar para vocês. Eu digitei pão de queijo, mas a ferramenta ainda não, como é algo bem nacional, bem brasileiro, ele ainda não sabe o que é um pão de queijo. Então ele trouxe aqui algumas opções de fatias de pães com queijo em cima. Bom, não era isso que eu queria, tá? Então, por exemplo, isso foi algo que eu coloquei aqui sugestão, olha, não é o pão de queijo brasileiro. Mas aí eu fui navegando entre outras opções aqui que se adequassem um pouco mais. Aqui eu vejo até o que eu inseri, né, de informação. Acabei não usando essa, depois eu criei novamente. E aqui, às vezes eu testo em inglês, testo em português, dependendo do que eu estou fazendo aqui de palavra, eu testo algumas opções diferentes também. Mas aqui o que mudou dessa para essa? Foi a seleção, tá? Ó, a seleção ela tá bem diferente. Então, às vezes, fazer seleções mais orgânicas também trazem resultados diferenciados, tá? Fica essa sugestão também. Aqui tem um caso bem bacana, tem um exemplo bem interessante. Então, aqui, vamos supor, claro, essa foto foi feita, né, propositalmente, mas vamos supor que, olha, essas duas pessoas aqui não estão combinando aqui com a minha intenção de usar foto nesse projeto. O que é a minha sugestão aqui? Para selecionar essas pessoas, a gente pode usar a ferramenta Object Selection Tool, que é a ferramenta que usa a inteligência artificial também, tá? E qual que é a dica? Aqui tá aparecendo a barrinha da apresentação, deixa eu tirar um pouquinho. Aqui. Quando você for usar essa ferramenta, determine como que você quer gerar essa seleção. Se você vai usar o seu dispositivo, device, né? Resultados mais rápidos, mas precisa ali do desempenho da sua máquina ou a nuvem da Adobe, tá? E aqui fica a dica. Dependendo do que você está fazendo, esse resultado, se você estiver com tempo, ele gera um resultado mais interessante. Então, use essas ferramentas para a seleção. Então, aqui a primeira coisa que eu fiz foi remover as duas pessoas. Aí ele trouxe aqui algumas opções, né, desse fundo. E depois eu pedi para a ferramenta colocar, né, selecionei a menina e pedi para a ferramenta colocá-la numa praia. O que é interessante? Aqui eu coloquei, deixa eu ver, aqui ele trouxe algumas opções de praia. A primeira vez eu digitei só praia, então deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem. Eu só digitei praia. Só digitando praia foi uma opção muito simples, porque eu preciso ser um pouco mais específica. Então, ele trouxe algumas opções aqui que não ornaram tanto. Depois eu fui navegando e eu digitei, né, a rua, próxima à praia, no pôr do sol, tá? Não adiantaria, eu até deixei aqui também, de repente eu querer tentar colocar essa menina, colocar aqui, New York City at night, né, Nova York à noite. Por quê? Porque a luz dela não está alinhada com uma luz noturna, né? Então, olha só que interessante, ele até tenta criar essa noite com alguma luz, alguma coisa que encaixe, né, com essa foto. Ou seja, nesse caso dessa foto, se eu quiser transformar em noite, eu vou precisar aqui de conhecimento, de cores, de coloração, de modo de mesclagem, para ficar algo um pouco mais preciso. Então, não adianta eu querer colocar essa menina aqui no fundo de noite. Agora, se eu quiser colocar ela numa praia, né, ó, na rua, perto da praia, na hora dourada, já vai ficar muito mais interessante, muito mais condizente, né, com o que é essa foto, tá? Tô finalizando, eu sei que eu já passei um pouquinho do tempo, mas eu quero mostrar aqui mais dois exemplos para vocês, que são bem interessantes. Então, por exemplo, essa foto. Poxa, o fundo aqui não tá legal, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, tirei essa etiquetinha aqui da mesa. Deixa eu tomar mais um gole de água. Então, aqui eu fiz uma seleção
super simples, né? Com o próprio laço mesmo, né? O poligonal laço. Então, uma seleção super simples, pegando até um pedacinho do braço, e ele já deu aqui, deixa eu selecionar aqui para vocês verem, já deu aqui algumas sugestões. Então, olha que retoque rápido, né? Depois, tirei aqui esse suporte, né? Provavelmente algum toldo. E depois selecionei ela e a mesa e troquei o fundo. Então, ó, acho que essa foto aqui num parque, né? De repente, numa praia vai ficar mais interessante. Então, olha que a troca de fundo rápida, né? Simplesmente selecionando e lembrando, usando a inteligência artificial da ferramenta de seleção também, tá? E mais um recurso aqui que eu achei, esse foi gritante. Esse aqui ficou muito incrível. Essa foto cortou aqui um pedaço do pé dela, né? Cortou aqui um pedaço do pé, do pneu da bicicleta. Falei, bom, vamos lá, né? Vamos testar aqui o Generative Fill. E olha só que interessante, ele inclusive criou um tênis, bem parecido com o que ela está usando, tá? Claro, tem aqui algumas coisinhas no pedal, tem alguns ajustezinhos, mas eu não estou começando do zero, esse aqui é o ponto. Aqui trouxe mais algumas opções, esse aqui também está interessante, ou seja, ele entendeu que na foto original ela tá com um tênis cinza, com uma base branca e um detalhezinho vermelho. Essa última aqui não ficou tão boa, mas essa daqui já ficou interessante também, essas duas já ficaram mais interessantes. E depois eu só completei aqui, eu quis fazer, né, em partes, e depois eu completei, ou seja, eu saí de uma foto totalmente, né, cortada, sem muito sentido, para uma foto mais completa, bem mais interessante. Ganhei aqui uma área útil, né? Então a gente ganha um pouquinho mais de tempo. Bom, eu já passei aqui do meu tempo, infelizmente, eu acabei estendendo muito aqui, peço perdão, né? Mas acabei passando. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação para a gente finalizar. Um último recadinho, já vou ver se a gente tem perguntas, mas um último recadinho muito importante, recado e novidade também, recurso importante para quem ainda não conhece. A Adobe está com um projeto que é o Adobe Start Creators. É um portal repleto de tutoriais, de trilhas de aprendizado, Photoshop, Illustrator, enfim, são 60 cursos, se eu não me engano, que está disponível para você que tem uma licença Teams ou Enterprise, tá? Então eu vou deixar aqui, perdão, o link, né, para vocês se cadastrarem, o QR Code, e o acesso também. Se alguém depois... Garganta falhando. Vou deixar depois também no link da gravação, né, o link aqui para vocês se cadastrarem. Se cadastrem, se inscrevam, participem. Olha que interessante, oportunidade de ter um badge da própria Adobe, né, um certificado da própria Adobe, além de aprender, claro, conteúdos muito incríveis, né, e ainda ter esse certificado da própria Adobe para o currículo de vocês, né, algo bem, bem bacana mesmo. Bom, peço perdão aqui de ter passado um pouquinho do tempo. Agradeço muito o tempo de vocês, a oportunidade de falar de Adobe. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, deixei aqui o nosso LinkedIn, tanto da Brasoftware quanto o meu. Para quem quer saber mais sobre tecnologia, a gente está sempre postando novidades, outras lives de outros temas também. E eu foco bastante, eu falo bastante sobre Adobe também no meu, tá? Se tiver alguma dúvida, se ficar ainda alguma questão, manda um e-mail para a gente, adobe@brasoftware.com.br, vai ser um prazer poder falar com vocês, tá? Um grande abraço e até a próxima live. Obrigada!